Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o pastor Matusalém Especialista e hoje eu vou deixar detalhes importantíssimos sobre o livro de São Mateus, capítulo de número 16, versículo 18. Porque Jesus contou uma história dizendo o seguinte: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te dou, Pedro, a chave do reino dos céus, e tudo que tu ligar na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligar na terra será desligado no céu. Então, pessoal, esse assunto é burocrático, é sistemático, e por isto surgem várias sugestões ou vários pontos de vistas em relação a esta pedra. Quem é a pedra? É exatamente isto que eu estarei falando. Quem é a pedra? Esse assunto realmente vai trazer muita polêmica, não é verdade? Mas eu te convido a assistir esse vídeo até o final, porque eu vou deixar detalhes importantíssimos, pérolas, tá bom? Eu vou deixar pérolas para você e para a sua família. Então pegue o papel, pegue a caneta e se aproxime para anotar alguns detalhes importantíssimos. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o like, curtir os meus vídeos e ativar o sininho para novas notificações, tá bom? Já pegou o papel? Já pegou a caneta? Já se aproximou? Parabéns! Então agora vamos aos estudos. Porque se alguém perguntar para você quem é a pedra, o que você responderia? Não é verdade? O que você diria? Então é bom realmente você assistir o vídeo até o final para entender esses detalhes minuciosos, esses detalhes mais complexos da Bíblia Sagrada. Então, meu amigo, Jesus estava na Galileia, em cima de uma montanha. E aí Jesus perguntou para os 12 apóstolos, dizendo o seguinte: o que dizeis o povo sobre mim? E aí um dos discípulos diziam: olha, o povo diz que tu és um tipo de João Batista. Outros dizem que tu é um tipo de Elias. Outras pessoas ainda dizem que tu, ó Jesus, é como se fosse Jeremias ou algum dos profetas. E aí Jesus olhou novamente para os discípulos e perguntou o seguinte: e vocês, discípulos, apóstolos, o que acha de mim? Quem eu sou para vocês? E aí Pedro se levantou no meio da multidão e falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente, ou o Filho do Deus vivo. Isso é muito importante, porque Pedro, ele tomou a palavra e fez uma revelação extraordinária, de tal forma que fez Jesus suspirar forte. Porque na verdade, meu irmão, Pedro não recebeu a revelação de Jesus. Pedro também não recebeu a revelação do Espírito Santo. Ele recebeu a revelação diretamente de Deus. Então esse texto é complexo exatamente por causa desses detalhes burocráticos, entendeu? E Pedro, naquele momento, fez uma revelação forte. Pedro estava dizendo o seguinte: Jesus, tu não és filho de José, tu és filho de Deus. Isso aqui, pessoal, é muito forte. E aí Jesus se levantou, provavelmente, e falou: Pedro, eu também vou fazer uma revelação. Tu é filho de Bar-Jonas. Observa que existe um tipo de uma briga. Claro que é uma briga santa, podemos dizer assim. Pedro disse que Jesus não era filho de José. Pedro falou: tu não é filho de José, tu é filho, Jesus, do Deus vivo. Aí Jesus se levantou: Pedro, tu também não é filho de João, Pedro. Tu é filho de Jonas. Você já observou o texto? Que existe uma briga santa, uma discussão
sobre famílias, Pedro dizendo que Jesus não é filho de José, e Jesus dizendo que Pedro não é filho de João, porque biblicamente, preste atenção, biblicamente, Pedro é filho de João. Leia a história de Pedro, a biografia, que você vai ver Pedro, filho de João. Mas neste momento que Pedro falou que Jesus não era filho de José, Pedro falou: Jesus, tu não é filho de José, tu é filho do Deus vivo. Aí Jesus se levantou: eu também te digo, Pedro, filho de Jonas, que tu és uma pedra, e que sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Então, só para nós entrarmos aqui com uma introdução, não é verdade? Dá para trazer aqui vários detalhes. Essa briga idiomática ou genealógica de Jesus com Pedro, deixando os outros discípulos com os cabelos brancos, porque todo mundo achava que Jesus era filho de José, e Pedro revelou que não. E todo mundo achava que Pedro era filho de João, porque está na biografia de Pedro que Pedro é filho de João. Aí Jesus se levanta e fala: olha, Pedro não é filho de João. E aí, pessoal, no outro vídeo, eu vou estar falando quem é o pai de Pedro, porque Pedro não é filho de João. A Bíblia fala que Pedro é filho de João, mas Jesus falou que Pedro não é filho de João. Pedro é filho de Jonas. E quem é esse Jonas? Você sabe? Então, é exatamente isso que eu estarei falando no outro vídeo. Eu também estarei falando no outro vídeo sobre a mãe de Pedro, a história da mãe de Pedro. Você já ouviu a história da mãe de Pedro? Não ouviu ainda? Então, é necessário você ouvir, porque a mãe de Pedro era muito ruim. A minha esposa, pastora Jacide Nóbrega Calheira, ela está aqui do meu lado. Então, eu contei a história para ela, na verdade, sobre a mãe de Pedro. E a mãe de Pedro era uma mulher muito ruim. E a história diz que ela morreu e perdeu a salvação. Mas depois, Pedro recebeu a chave do reino dos céus. E aí existe a história que realmente Pedro tentou salvar a mãe dele, mesmo depois da morte. É óbvio que nós não acreditamos que existe salvação depois da morte. Mas a Igreja Católica e também a história sumeriana fala que depois que Jesus morreu, Jesus salvou ou pregou para os espíritos que estavam no inferno, espíritos em prisões. Então, baseado nessa história, Pedro ainda conseguiu salvar a mãe dele. Pessoal, mas o nosso assunto aqui não é sobre a família de Pedro, não é verdade? Isso tudo aqui é uma introdução, podemos dizer assim, não é verdade? Uma introdução, porque o texto é burocrático, é sistemático. Muito bem, meu amigo e minha amiga, a pergunta que não quer calar é a seguinte: Pedro é a pedra ou não? Quem é a pedra? Jesus falou o seguinte: Pedro, tu és uma pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meu amigo, vai surgir aqui essa pergunta: a pedra é Pedro? A pedra é Jesus? A pedra é a revelação de Pedro? Ou a pedra é o monte em que Jesus estava sentado? Ou melhor, a pedra era o Espírito Santo? Então aqui nós temos 5 posições, entendeu? Nós temos aqui 5 sugestões. Quem é a pedra? É Pedro? Então vamos partir desse princípio. Porque muitas pessoas dizem o seguinte: olha, a pedra é Pedro, e bate o martelo, pronto, e acabou. É por isso que Jesus falou: eu te dou a chave do reino dos céus. Então, meu amigo, Pedro, nesse sentido, é a pedra. Porque Jesus deu a Pedro, a chave do reino dos céus. E Jesus falou: tudo que você ligar na terra, Pedro, será ligado lá em cima. Porque Pedro realmente se tornou uma pedra, no sentido que ele se tornou o maior discípulo, ou seja, o príncipe dos discípulos. Pedro se tornou o príncipe. Tanto é que depois que Jesus ressuscitou, Jesus falou para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro falou: Senhor, eu te amo. Jesus falou para ele: apacenta os meus cordeiros. Então, observe que realmente Jesus entregou a Pedro os cordeiros, as ovelhas e também o rebanho. Isso significa realmente que Pedro tinha a chave do reino dos céus. Neste caso,
dá para a gente observarmos aqui que Pedro é a pedra. Mas aqui vai existir algumas divergências, porque Pedro, na verdade, não era uma pedra. Pedro era um homem. E o nome Pedro significa pedra pequena, pedra minúscula, pedra vulnerável. É óbvio que Jesus disse o seguinte: Pedro, tu és uma pedra. Aí está no masculino. Se você estudar em grego, você vai entender essa história. Jesus disse o seguinte: Pedro, tu és uma pedra masculina, tá bom? No singular. E aí Jesus continuou falando. E sobre esta pedra, que em grego é pétalas, e essa palavra pétalas está no feminino e também no plural. E aí Jesus faz essa aplicação de Pedro, masculino, no singular, sobre uma pedra feminina, no plural, e aí faz esse enxerto entre Pedro e a pedra, entre Pedro masculino e a pedra feminino. Pedro, tu és uma pedra masculina, e sobre esta pedra feminina edificarei a minha igreja. Então, meu irmão, houve um enxerto. Qual o tipo de enxerto que houve ali? Pedro enxertando, entre aspas, os 11 apóstolos e os 72 discípulos. Ou seja, Pedro daria ordem aos 11 apóstolos e aos 72 discípulos. Isso é enxerto na palavra, na voz, na determinação, na ordem. Pedro ia ordenar, Pedro ia pastorear. Isso é um enxerto entre o pastor e as ovelhas. E desse enxerto nasceria a igreja. Então, vamos lá. Jesus falou o seguinte: Pedro, masculino, tu és uma pedra, no singular. E sobre essa pétala, ou pedra, em feminino, sobre esses discípulos, eu edificarei a minha igreja. Então, observe, meu irmão, que se você estudar um pouquinho do grego, você vai entender que não é Pedro que é somente a pedra. Pedro é a pedra maior, como apóstolo maior, como príncipe dos apóstolos, e os outros discípulos seriam pétalas. Ou seja, estaria no feminino. Pedro, masculino, que é o dono da casa, mandando no feminino, que é a mulher. Houve um enxerto, e desse enxerto nasceu o quê? A igreja. Jesus falou: e sobre essa pétala edificarei a minha igreja, sobre os discípulos, de forma geral. Tu és Pedro, masculino, e sobre os outros discípulos, a pétalas, edificarei a minha igreja. É exatamente, pessoal, isso que eu quero explicar para vocês, que Pedro está no singular. Tu és Pedro, masculino, no singular, um só. Tu és uma pedra. Mas sobre essas pétalas, tá bom? Aí já passou para o plural. Sobre estas pétalas, edificarei a minha igreja. Aí não é só Pedro que edificou a igreja, tá bom? Até porque Jesus sempre falava Pedro, Tiago e João. Pedro, porque, na verdade, Pedro era um general que dava cobertura a Jesus. Então, pela lei judaica, quando o rei morria, quem reinava era o filho do rei. O filho do rei. Mas Jesus não tinha filho. Você está me entendendo? Jesus não tinha filho. Então, Jesus reinou, tinha que passar o cargo para alguém. Então, vamos lá. Quem seria o provável a substituir Jesus? Pedro, porque Pedro era o general, era o mais preparado. Agora, se Pedro, caso morresse, aí o Tiago, irmão de Jesus, estaria no trono. Se caso Tiago não desse certo, entrava João, porque João, na verdade, é primo de Jesus, entendeu? Então, Pedro era o general, Tiago era irmão de Jesus, e João, Pedro, Tiago e João. João era primo. Então, na questão da monarquia, é assim que funciona. O rei deixa o trono para o filho, mas Jesus não tem filho. Então Jesus tem que escolher alguém para passar o direito. E aí Jesus escolhe quem? Escolhe Pedro, porque Tiago, irmão de Jesus, não estava pronto para assumir. É óbvio que provavelmente você vai falar, olha, mas o Tiago foi um grande pastor em Jerusalém. Sim, mas Pedro é tão forte na história que Pedro se tornou, entre aspas, o primeiro papa da Igreja Católica. Só para você entender a força que Pedro tinha, tá bom? Até porque Jesus não deu autoridade ao irmão de Jesus, não é verdade? Chamado de Tiago. Jesus deu poder para Pedro. Pedro, tu és pedra.
eu te darei a chave do reino dos céus. Pedro, tu me ama? Apacenta então os meus cordeiros, as minhas ovelhas e os meus rebanhos. É com Pedro. Então Pedro realmente é a pedra, tá bom? Então Pedro é a pedra e os discípulos é as pétalas. Pedro, tu és pedra, e sobre essas pétalas, no plural, edificarei a minha igreja. Gostou desse assunto? Então, pessoal, muitas pessoas não aceitam que Pedro seja pedra, porque Jesus é a pedra angular. Mas uma casa, pessoal, não é edificada somente por uma pedra, tá bom? Jesus veio aqui para levantar os discípulos e os discípulos edificariam a igreja do Senhor, tá bom? Então Jesus determinou a graça e os apóstolos determinou a igreja. A igreja está dentro da graça e a graça está dentro da igreja, tá bom? Nós também estamos dentro da graça e a graça pelo Espírito está dentro de nós. Então, é uma troca de favores no reino espiritual. Então, Pedro realmente é a pedra. Você que achou que Pedro é a pedra, você acertou. Mas não é só Pedro que é a pedra. São todos os apóstolos, tá bom? Pedro, tu és pedra. E sobre essas outras pétalas, pedras pequenas, edificarei a minha igreja. E aí vem o segundo detalhe, não é verdade? O segundo segredo, ou o segundo estudo. Porque o primeiro é esse, Pedro é a pedra. O segundo é o seguinte, Jesus é a pedra. Porque tem muitas pessoas que falam assim, pastor Matusalém, Pedro não é a pedra é Jesus. Meu amigo, você vai encontrar 7 passagens bíblicas, 7, dizendo que Jesus é a pedra. Todo mundo sabe que Jesus é a pedra angular. Mas uma casa não é formada só com uma pedra, tá bom? Uma casa é formada por várias pedras. Eu já expliquei, Jesus é a pedra angular. Mas nesse caso, Jesus falou, Pedro, tu és a pedra, e sobre essas pétalas edificarei a minha igreja. Porque existem alguns seminaristas, professores de teologia, que falam mais ou menos o seguinte, Jesus olhou para Pedro e falou assim, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra que sou eu, Jesus falou assim, sobre esta pedra que sou eu, edificarei a minha igreja. Então tem pessoas que acham que Jesus diz que Pedro é a pedra, Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra que sou eu, edificarei a minha igreja. Não tem respaldo bíblico, tá bom? Porque ali, na questão idiomática, no grego, Jesus está elogiando a Pedro. Então, Jesus estava falando com Pedro e não com o próprio Jesus. Jesus diz, Pedro, tu és pedra, e sobre essas pétalas edificarei a minha igreja. Então, Jesus não é feminino e Jesus também não está no plural. Então, a pedra, nesse caso, não é Jesus. Então, vamos passar agora para o terceiro detalhe aqui, para o vídeo não ficar muito grande. Porque o terceiro detalhe fala o seguinte, a pedra é a revelação de Pedro. A pedra é a revelação de Pedro. Será que a pedra é a revelação de Pedro? Vamos estudar o texto? Então Jesus chegou e falou assim, Pedro, tu és pedra, e sobre a tua revelação eu edificarei a minha igreja. Meu amigo, não tem base bíblica. Porque a palavra revelação não é pétalas. Então não tem base bíblica. Então você que é professor e ensina dessa forma, está redondamente enganado, tá bom? É claro que eu, particularmente, que não sou crítico, eu não sou crítico destrutivo, então eu acredito que tudo isto aqui tem alguns fragmentos de verdade. Tem alguns fragmentos de verdade. Mas em questão do ponto linguístico, não é a revelação de Pedro que é a pedra. Tá entendendo? Então, Pedro, tu és pedra, e sobre a sua revelação eu edificarei a minha igreja. Não tem base bíblica, tá bom? É lógico que a revelação de Pedro foi uma revelação magnânima, poderosa, extraordinária e tudo mais. Mas, em questão do ponto linguístico e idiomático, não tem base bíblica, tá bom? Pedro era a pedra e os outros discípulos eram as pétalas. Pedro, tu és a pedra, e sobre as pedras menores edificarei a minha igreja. Tá bom? Esta é a revelação correta. Essa questão aqui de falar que Jesus é a pedra, ou que a revelação de Pedro é a pedra, não tem base bíblica. Vamos passar então para o quarto nível, ou para o quarto tópico, para entendermos aqui mais detalhes. Porque existem outros professores que dizem que o monte
em que Jesus estava sentado é a pedra. Então, o texto para eles são mais ou menos esse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra em que eu estou assentado, edificarei a minha igreja. Só que Jesus, pessoal, neste momento, estava na Galileia, em Cesareia de Filipe. E ali nunca foi edificada uma igreja. Entendeu? Então, essa revelação também não tem base bíblica. Entendeu? E você que diz que Jesus estava sentado sobre uma pedra e que aquela pedra seria a fundação da igreja, não tem base bíblica. E agora, para terminar o vídeo, tem a quinta revelação. Quinta revelação. Olha o quanto é importante você assistir os meus vídeos, não é verdade? Porque eu trago pérolas para você. É por isso que eu sempre falo, se eu te abençoo pelo conhecimento, você também deve se inscrever no meu canal, me abençoar, dar aquele like, divulgar os meus vídeos, tá bom? E você vai me ajudar bastante. É uma mão lavada, lavando a outra. Eu te abençoo e você me abençoa, tá? Então a quinta posição é o seguinte: a pedra é o Espírito Santo. Eu já ouvi pregadores falando que a pedra é o Espírito Santo, mas também não tem base bíblica. Até porque Jesus falou, não foi a carne nem o sangue que te revelou, Pedro. Não foi a carne nem o sangue. Foi o meu Pai que está nos céus. Então observe que não foi o Espírito Santo que revelou para Pedro. E os defensores dessa tese, que acham que a pedra é o Espírito Santo, se baseiam lá no livro de Zacarias. Você já leu o livro de Zacarias? Pega a Bíblia depois e leia Zacarias 3, versículo 9. Tá bom? Zacarias 3, versículo 9. Que fala sobre a pedra de 7 olhos. A pedra de 7 olhos. Então, tem muita gente que estuda o livro de Zacarias e dizem que a pedra é o Espírito Santo. Então, Jesus estava dizendo mais ou menos o seguinte: Pedro, tu és pedra, e sobre o meu Espírito Santo, que é a pedra de 7 olhos, edificarei a minha igreja. Baseado aqui em Zacarias 3:9. Mas também não tem respaldos bíblicos. Entendeu? Não tem respaldos bíblicos. E o correto é a primeira posição. Eu deixei 5 posições, ou 5 pontos de vista, ou 5 formas de interpretar o texto, 5 pontos de vista diferentes, não é verdade? Ou seja, o primeiro ponto de vista é que Pedro é a pedra, juntamente com os discípulos. Pedro, tu és pedra, e sobre as pedras pequenas, pétalas, edificarei a minha igreja. Este é o ponto correto. A revelação correta é Pedro sendo a pedra principal no apostolado, e os outros discípulos eram as pétalas, pedras pequenas, pedras minúsculas, onde a igreja é fundada, tá bom? E aí é óbvio que você vai dizer, pastor Matusalém, eu quero estudar o hebraico, eu quero entender o aramaico, eu quero entender o grego, o latim, eu quero conhecer a história antiga, eu quero saber de detalhes que muitas pessoas não sabem. Então, eu vou recomendar para você os meus 2 livros, o livro dos sermões e o livro do Gênesis. Você já adquiriu esses 2 livros? Então adquira imediatamente. Cada livro desse tem mais de 700 páginas. Cada livro desse tem mais de 1000 pérolas detalhadas do Antigo e do Novo Testamento. A nível de conhecimento e a título de informações, não tem livros iguais a este no Brasil. Eu garanto, porque eu trago pérolas, detalhes minuciosos, derivados da história mais antiga do mundo, com a envergadura de conhecimento que muitos professores de teologia não conhecem aqui no Brasil. Então vale a pena você adquirir esses 2 livros, o do Gênesis, com 715 páginas, e o dos sermões, com 720 páginas. O livro do Gênesis, com 1000 detalhes em hebraico, aramaico, gregos e latins, da história sumerianas e midrashianas, e também o livro dos sermões, as pérolas do conhecimento, com 1000 pérolas, com detalhes midrashianos, com detalhes hebraicos, aramaicos, gregos, latins. Estes 2 livros foram feitos realmente para você que gosta do conhecimento profundo. E não acabou.
Porque eu estou fazendo o meu terceiro livro, para lançar agora no ano 2021, no meio do ano. O livro ministerial A Olaria dos Obreiros. O conhecimento na palma da mão. O terceiro livro, A Olaria dos Obreiros. O conhecimento na palma da mão. É um livro que eu vou trazer detalhes sobre os apóstolos, sobre o reino ministerial e eclesiásticos, com a envergadura do hebraico, do aramaico, do grego, do latim, que você nunca imaginou. Nem mesmo nas melhores escolas de faculdades brasileiras você vai encontrar tantos detalhes minuciosos para o teu elevo espiritual. Não vai encontrar, porque esses livros são maravilhosos e vão te ajudar bastante, tá bom? Aqui na descrição eu vou deixar o número do meu celular. Mande uma mensagem imediatamente para você comprar esses 2 livros na promoção e já recebe um exemplar do terceiro livro que será lançado no meio desse ano de 2021, A Olaria dos Obreiros. Meu amigo e minha amiga, eu vou terminar esse vídeo dizendo o seguinte: obrigado você que já me segue nas redes sociais. Que Deus te abençoe grandissimamente. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você não curtiu, curta. Se você não assistiu os outros vídeos, assista, tá bom? E Deus vai estar te abençoando grandissimamente. O conhecimento é essencial. A graça é o braço direito, tá bom? E o conhecimento é o esquerdo. É como se fosse as asas do pássaro ou do passarinho. O passarinho precisa de 2 asas, tá bom? Então, graça e conhecimento vai te levar muito alto no teu ministério. Principalmente para você que é pastora, para você que é pastor. Compre um desses exemplares ou os 2, tá bom? E doe, presenteie o seu esposo, presenteie a sua esposa, presenteie o seu pastor, a sua pastora, abençoe alguém, compre um exemplar desse e abençoe. É o melhor presente que ele ou ela vai receber. É um exemplar ou os 2 exemplares, tá bom? Ele vai ser abençoadíssimo. Porque tem pessoas que falam assim: pastor Matu, o meu pastor não prega bem. Mas você já abençoou o seu pastor? Já comprou um livro para doar para ele pregar bem a palavra de Deus? Até porque esse livro aqui dos sermões já tem 50 sermões. 50 sermões preparados. Não é aquele sermão que você conhece na igreja, não. Não é, não. É sermão diferenciado, trazendo mais de 250 nomes anônimos. Eu trago a raiz, a essência, o sumo da história, tá entendendo? A palavra revelada, com detalhes que realmente é esplêndido. Então vale a pena realmente. Então, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Estou aguardando a sua ligação ou sua mensagem pelo WhatsApp, tá bom? Pelo WhatsApp. Mande uma mensagem, estarei te esperando. Que Deus abençoe no nome de Yeshua HaMashiach. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já está na pré-venda e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização.
Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257. Você que gosta de conhecimento profundo, agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completa do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira? 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros? 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão? 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com um anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão? 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico? 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro? 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62994080257. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém Especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento.
Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias, de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723.